Você está passando muito perrengue por falta de dinheiro? Então fica aqui no vídeo comigo que eu vou te explicar como montar a reserva financeira da sua empresa. Olá pessoal, sejam bem-vindos, Pamela Contadora aqui com vocês e hoje nós vamos falar sobre reserva de emergência para a sua empresa. É um tema que poucas pessoas querem escutar, mas é fundamental para a saúde do seu negócio. Por que a reserva financeira ela é tão importante, a reserva de emergência, para a sua empresa, para o seu negócio? Lembra na pandemia, quando muitas empresas tiveram que parar totalmente a sua operação, mas mesmo assim ainda tinham os custos de funcionários, tinha o custo do aluguel e todos os custos fixos da operação? Muitos empreendedores quebraram porque não tinham nenhuma reserva financeira. Então, por isso, eu vou te ensinar como calcular a sua reserva financeira, onde você deve deixar guardado, quando você deve usar essa reserva financeira e por quanto tempo você deve deixá-la guardada. Então, vamos lá. A reserva financeira ela deve compreender 6 meses da sua operação. Então, digamos que para você fazer toda a sua operação, pagar funcionários, aluguel, água, luz, você gaste R$10.000 por mês. Então, você tem que multiplicar esses R$10.000 vezes 6, que são 6 meses, vai dar R$60.000. Aí você me pergunta, nossa Pamela, mas eu não tenho nem 10 mil guardado, imagine 60. Como que eu vou fazer? Eu vou tirar todo esse dinheiro da minha operação aqui, das minhas vendas ou da minha prestação de serviço e montar essa reserva financeira de uma vez? Não, você vai construir na sua reserva aos poucos. Então, o primeiro passo é você calcular o valor dessa reserva. Então, digamos que você tem R$10.000 no caixa da sua empresa e você precisa de mais 50 para formar essa reserva de 60. O que você faz? Define uma meta. Então, todos os meses você calcula quanto você consegue guardar para a sua reserva, lembrando que é um valor que você não pode ficar mexendo sempre. Então, poxa, você fez o cálculo e você consegue guardar R$2.000 todos os meses, então você já deixa essa transferência agendada, programada de forma automática, para que todo mês, num determinado dia, sei lá, todo dia 30 de cada mês, a sua conta bancária, tem como você programar isso na sua conta bancária, para que ela já transfira de forma automática esses R$2.000, para que nem fique lá no caixa sobrando, que você nem tenha o risco de gastar. E quais são as opções de investimento onde você pode deixar essa reserva financeira lá da sua empresa? Então você tem as opções mais indicadas, que são os CDBs. E o que é um CDB? CDB é quando você pega o seu valor, esses R$60.000, esses R$30.000, o valor que você tiver indiferente, e aí você coloca nesse CDB. Esse CDB pega esse dinheiro que você tem e empresta para outras pessoas. Então, o que você faz para o banco faz para outras pessoas. E aí, com esse empréstimo, ele cobra juros das pessoas. E aí, uma parte desses juros, ele te dá como rendimento por você ter emprestado para ele. Então, isso é um CDB. O CDB da sua empresa que você deve escolher, ele tem que ter liquidez diária, ou seja, todos os dias ele tem que render, tá? E ele precisa ser 100% disponível para a hora que você precisar sacar, ele esteja disponível. Verifique se esse CDB, ele paga 100% do CDI, tá? CDI é um percentual que ele é muito próximo da nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros. Então, se ele for 100% do CDI, você sabe que você vai receber aproximadamente o mesmo percentual da Selic. E aí a Selic você consegue ir acompanhando mês a mês, porque ela sempre vai mudando. Então, basicamente, o seu dinheiro pelo menos fica nesse percentual. Tá, Pamela, mas quem garante que esse valor não vai ser confiscado, que nem já aconteceu antigamente, onde confiscaram as poupanças, aí eu perco toda essa reserva? Gente, existe um negócio que se chama Fundo Garantidor de Crédito, FGC. E aí, com esse FGC, ele te cobre até 250 mil. Ou seja, mesmo se esse banco acontecer alguma coisa, ele é obrigado a te devolver 250 mil. Então, fica tranquilo que é só você deixar menos de 250 mil lá na sua reserva, que aí o banco não vai te cobrar e não vai confiscar nada seu. E quais são os CDBs que eu indico
para você colocar o dinheiro da sua empresa. Eu sempre indico o CDB do Banco Inter e o CDB das caixinhas do Nubank, tá? Eles são bons, são contas digitais que você tem na palma da mão, então você consegue acessar a qualquer momento. E eles rendem, então pelo menos o seu dinheiro rende, ele não vai ser perdido, comido pela inflação. E não desanime, gente, a reserva de emergência ela não é um luxo, ela é uma necessidade. Com o passar do tempo, conforme você vai montando a sua reserva e ela vai ganhando volume, você também vai ganhando mais confiança, até para você contratar mais pessoas, melhorar a infraestrutura da sua empresa, de repente arriscar em novos produtos ou novos serviços. E aí você só consegue sair dessa caixinha quando você tem uma reserva. Você tem uma sobrinha ali que você sabe que se acontecer uma pandemia, sei lá, pelo menos você tem 6 meses para pagar todas as despesas da sua empresa. Mas e você? Já sabia como calcular a sua reserva de emergência? E você já tem a sua reserva de emergência? Se não tem ainda, já corre, começa a fazer a sua reserva. Daqui a um ano você vai se lembrar desse vídeo e você vai agradecer por ter começado, mesmo que pouquinho, mas de forma constante. E eu quero te agradecer por você ter assistido até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, já clica aí, se inscreve, dá o seu gostei e compartilha também esse vídeo com algum empreendedor que precisa saber como fazer a tal reserva de emergência.